Mais uma vez me encontro aqui, Maria, semeando amor, paz e os conhecimentos espirituais. Estamos falando sobre encarnação, porque há muita necessidade da gente explicar, porque nós temos muitos irmãozinhos que desconhecem e que às vezes sofrem pela falta desses conhecimentos. Porque às vezes eles acham até que Deus é injusto, que ele não sabe o que ele está passando, por que a família dele está assim, por que ele está tendo tanta falta de coisas que ele precisa para viver. E assim, se essas pessoas escutarem, ouvirem, ou mesmo procurarem livros para estudar, para ler, ele vai ver, então ele vai aceitar mais aquilo que ele está passando. Nós estamos falando sobre encarnação, que é nada mais, nada menos que a volta do espírito para a matéria. E essa necessidade já foi falada, porque tem a finalidade única do espírito progredir. E cada vez que ele reencarna, que ele vem ao mundo, ele, de uma certa maneira, ele vai crescendo, ele vai melhorando, vai atuando. Há aqueles que vão vagarosamente, outros até param, vêm às vezes diversas encarnações sem fazer nada, não contribui com nada, não progrediu em nada. Então, depois quando ele vai por alguma razão desenvolvendo sua inteligência, ele vai ver que não é por aí, como está acontecendo, que agora nós precisamos caminhar, célere, porque o nosso planeta ele vai passar, conforme já falei, de mundo de prova e expiação, ele vai passar para o mundo de regeneração. E esse mundo requer que os espíritos estejam mais adiantados, mais inteligentes. Então, muitos espíritos estão saindo daqui do planeta e indo para outros planetas, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu progresso. E nós, por enquanto, estamos aqui, mas também não sabemos quando ao desencarnarmos que nos está reservado. Mas, seja para onde formos, nós temos que continuar procurando progredir cada vez mais, porque a meta é essa, o progresso. Deus nos criou para progredir. Progredir como? Pelo estudo. E aqui na Terra, pelo estudo e pela dor. É pela dor, pelo sofrimento que a gente progride também. Assim mesmo, o que acontece com os nossos animaizinhos, que são nossos irmãozinhos inferiores. É tudo pela dor, pelo sofrimento. Bom, como nós estávamos falando, então, essa vinda dos espíritos, da espiritualidade para cá, então a gente dá o nome de reencarne, quer dizer, ele voltou da espiritualidade para a materialidade. Então, reencarne. A reencarnação. O princípio da reencarnação é consequência necessária à lei do progresso. Sem reencarnação, como explicar a diferença existente entre o estado social odierno e o dos tempos da barbárie? As almas de hoje viveram já em tempos remotos, que poderiam ter sido bárbaras, como no século em que viveram, porém, que progrediram, que em cada existência trazem o que adquiriram em existências anteriores,
que, por conseguinte, as almas dos tempos civilizados são almas não criadas, mas perfeitas, mas que se aperfeiçoaram por si mesmo com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa dessas daquilo que nós passamos, de todos nós, e do nosso progresso social. E algumas pessoas pensam que as diversas existências da alma se realizam de mundo em mundo, e não só um só globo, onde cada espírito aparece mais de uma vez. Então está dizendo aqui que eles pensam que para a gente progredir, a gente tem que, por exemplo, encarnar agora aqui na Terra, depois na próxima no outro planeta, depois no outro. Mas não é por aí. Nós somos espíritos velhos aqui na Terra, nesse planeta. E também, como já foi dito no começo, bem no começo, sobre aqueles seres que vieram de Capela, que são os capelinos, muitos se encontram aqui. Então a origem deles foi daquele planeta, porque muitos voltaram para a Capela, que era o planeta de origem deles, mas muitos ainda continuam no nosso planeta, fazendo parte da nossa vida, porque eles se afeiçoaram aos terrícolas e aqui ficaram. Então, eles vão contribuindo com a sua parte para o progresso do planeta. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Eles não poderiam, então, progredir senão indo para outro mundo, e a sua reencarnação na Terra seria sem utilidade. Ora, Deus nada faz de inútil. Do momento em que se acham aqui todos os graus de inteligência e moralidade, desde a selvageria vizinha da animalidade até a civilização mais elevada, oferece um vasto campo de progresso. Os homens não precisam, pois, mudar de planeta em cada existência, assim como um colegial não precisa mudar de escola em cada classe. Longe de se ter isso uma vantagem para o progresso, seria um obstáculo, porque o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece, da observação dos graus superiores e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio, e também em atenção àqueles a quem atendeu, possibilitando o que é o mais poderoso meio de avançar moralmente. Então está dizendo, continuou dizendo aqui, das pessoas que achavam ou acham que a gente encarnaria aqui, por exemplo, numa próxima vez no outro planeta. No outro, às vezes, muitos daqui do planeta vão encarnar no outro planeta como tarefa. Como aqui está cheio de seres que vieram do outro planeta. Eles vêm estudar o nosso modo de vida, vêm estudar cada um dos humanos, em todo sentido, né? Científico, intelectual, os nossos manias, aquilo que nós fazemos, por que fazemos. Então eles vêm assim como alunos para aprender. Eles não vêm aqui para ficar atrapalhando. E aqui tá cheio, gente. Tá cheio de seres que vêm de Marte, que vêm de Júpiter, de Mercúrio. Mas eles vêm aqui, passam uma época e depois voltam para seus planetas, com os dados. Como a gente faz quando a gente estuda, que o professor pede que a gente escreva, faça um resumo daquilo que a gente observou, daquilo que a gente sabe e das nossas críticas. A mesma coisa a eles. Eles voltam aos seus planetas de origem. E como aqui,
um exemplo é o Ramatiz, né? Ele já reencarnou aqui na Terra. Vocês podem procurar nos seus livros, nos livros que foi ditado pelo Médio Hercílio Mais, que ele viveu aqui como outros do grupo dele, porque ele não veio sozinho, veio uma turma, com essa finalidade única de estudar e de ajudar, gente. Porque os livros que foi ditado por ele, com os seus conhecimentos, nos trouxe muita coisa, muita bagagem para o nosso espírito. Se vocês quiserem, vocês poderão ler e procurar pelos livros dele, né? Até esse tipo de mediunidade do Hercílio, porque depois que o Hercílio faleceu, parece-me que é uma médium que agora escreve. Mas seja de quem ou de não, vocês procurem se vocês tiverem vontade. Tem um dos livros dele que fala do planeta Marte. É muito, muito lindo, muito maravilhoso. Não é ficção, gente. É realidade, é verdade. Não é só, as coisas não acontecem só aqui no nosso planeta. E tem outra. A gente soube que eles vão, daqui 3 séculos, vão voltar para o planeta de origem. E dizem que eles estão fazendo o possível para adiantar cada vez mais a volta deles. Então, vocês estão vendo que eles vieram a serviço. Serviço de quem? Serviço do terrícola. Para ajudar o terrícola. Para nos orientar, para nós progredirmos. Bom, depois de curta coabitação, dispersando seus espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, os laços de família e amizade, por não terem tido tempo de consolidar, romper-se-iam. Está falando dessa oportunidade, né, dos espíritos de ir em outros planetas, de virem, da contribuição deles para nós. E os daqui, os que estão adiantados trabalhando aqui, eles vão se reencarnar em outros planetas, né? Desde, logicamente, que seja do mesmo tipo, porque nós somos considerados hominídeos. Esse tipo nosso de figura, 2 braços, 2 pernas, do jeito que nós estamos, existem muitos e muitos planetas assim, que são chamados hominídeos. Mas há outros planetas com outros tipos de habitantes, não é? Com outras aparências, que nem por isso deixam de ser inteligentes, né? Que nem o próprio Ramatiz disse que em Mercúrio tem um satélite onde os habitantes mais parecem saguis, aqueles macaquinhos bem pequenininhos, e disse que de uma inteligência fora do comum. Então, vocês estão vendo que cada constelação tem os seus mundos, são ligados uns aos outros, mundos, os orbes, né? Os planetas, sóis, satélites, né? Muitos não são habitados, são apenas usados para reuniões da espiritualidade, e assim por aí. Bom, vamos ver então os inconvenientes da moralidade. Se alia com o inconveniente material. Se o espírito tivesse uma só encarnação, muitas vezes efêmera, mesmo no mesmo mundo, a cada migração, eles se achariam em condição inteiramente opostas. Operariam de cada vez sobre elementos novos,
com força e segundo leis desconhecidas, para si, antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos e de estudá-los e de exercitá-los nele. Teria de fazer de cada vez uma nova aprendizagem, e essas mudanças incessantes ser-lhe-iam um obstáculo ao progresso. Então, está falando da maneira do procedimento do espírito, né, quando ele reencarna, né, por quê? Quais a razão da gente sempre ficar encarnando no mesmo planeta, ali se aliando a outros seres, né, muitas vezes formando elos, gente, né, que são as famílias que se simpatizam, se juntam lá na espiritualidade. Nós formamos famílias com os nossos, com aqueles que pensam igual, né? Que têm o mesmo modo de ser. Aí se programa, se reúne para novas vidas, para novas reencarnações e assim por diante. E assim a gente vai, vem, reencarna, né? Forma laços cada vez maiores, né? Aí quando a gente fica sabendo, né, aquele filho que em outra encarnação passada foi nosso esposo, ou que nosso pai foi nosso irmão. Vocês vejam bem que ligação, que coisa linda. Bom, tem as coisas difíceis, porque às vezes nossos inimigos vêm como um irmão, como um pai, né? E existe mesmo aqui, eu já conheci, que o senhor não podia ver o filho dele. Os dois não se davam de jeito nenhum, vieram com a simples finalidade de se aturar, um aturar o outro, mas não foi o que deu. Não deu certo. Eu acredito que eles ainda vão ter que se preparar e voltar outra vez, até chegar num ponto de vista. Mesma coisa as pessoas que se casam, que não se toleram, desquitam, se divorciam, né? Então, lá na espiritualidade, eles vão ter que se preparar outra vez. Também até se tolerarem, até se darem certo, até se acertarem, como diz o negócio. Bom, tudo tem um escopo na criação. Se o que Deus não seria prudente, nem sábio. Ora, se a Terra não fosse uma estação para o progresso de cada indivíduo, qual seria a utilidade para as crianças que morrem em tenros anos e de aqui vierem passar alguns anos, meses, horas, durante os quais nada pode adquirir? O mesmo sucede aos idiotas e cretinos, né? Então está falando, né, como muitas pessoas falam, nossa, a minha amiga perdeu o nenê, a outra, né? E agora nós tivemos também uma pessoa muito amiga que perdeu seu jovenzinho. Então a gente fica sabendo que não é por aí, porque morreu, é porque estava estabelecido essa época. Às vezes ele não tinha, como muitos de nós, às vezes nós não exercemos tudo aquilo que a gente tinha preparado antes de nascer. Por alguma razão, né? Mesmo por negligência da gente. Então a gente não fez. Então ficou faltando aquele tempo. Então a gente volta para acabar aquilo e contribuir naquilo que a gente tinha que contribuir. A mesma coisa a criança. Às vezes ela, por alguma razão, faltou algum tempo para ela, para que ela viesse a esse mundo, dar a sua parte, a sua contribuição. Outros viverão mais velhos, mas, como já foi feito, já foi falado, gente, que conforme a gente vai vivendo, mais tempo nós teremos para a gente ir limpando o nosso perispírito. Portanto,
todos nós que nós somos idosos, que estamos ficando cada vez mais, nós temos isso de bom, que quanto mais nós vivemos, mais as toxinas são elaboradas, são jogadas do perispírito para o corpo. E quando nós falecermos, vai ser pro fundo da terra. E com isso, nós ficamos com menos coisas, né? Com menos coisas para se limpar, para não falar outra coisa. Esses assuntos foram tirados do livro Céu e Inferno, que é um dos livros do Allan Kardec. Aquele que tiver vontade de ter conhecimento sobre o espiritismo, a primeira coisa que ele deve fazer é ler um livro chamado Principiante Espírita, né? E tem, depois do Principiante Espírita, tem outros livros, como o Evangelho, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, que é esse livro que foi tirado sobre encarnação, sobre reencarne, e também outros assuntos que nós vamos falar mais para frente, que estão ligados às reencarnações. Porque, gente, há pessoas que desejam saber, e às vezes entre os seus familiares ele não encontra esse conhecimento, porque às vezes o pai e a mãe ou são de outra religião ou de nenhuma. Eu estou encontrando muita gente que não estão ligados a religião nenhuma, né? Então, às vezes a gente dá um toquezinho, vá conhecer, para saber por que você está aqui, para saber por que seu filho nasceu anormal, por que a sua irmã, né, passou por uma fatalidade. Tudo isso nós precisamos saber. É lógico que a gente sofre, não é porque é espírito que a gente está maravilhado com tudo, não é por aí, gente. Antes de mais nada, nós somos humanos, estamos progredindo, estamos desenvolvendo como qualquer pessoa. Mas não custa nada nós entendermos por quê. Qual a causa? O que aconteceu? Então, para aqueles que têm vontade de saber, que eu acredito que não é muita gente, mas antes um do que nenhum. Então esse passa para o outro. Olha, eu era assim, eu não entendia por que da vida. Leia tal livro, então ele mesmo já passa essas ideias para outro, o outro para outro, para nós sairmos desse marasmo sem saber o porquê das causas, o porquê das coisas, o porquê dessas dores. E o pessoal, a Terra está cada vez pior, está cada vez com mais violência, com mais sofrimento. E nós, não esqueçam, gente, que nós estamos passando para uma transição, para um mundo melhor. E nesse mundo de regeneração, vai ser mais de estudos, de sabedoria, do que qualquer outra coisa. E os sofrimentos serão mínimos. Por isso, vai até parecer que a gente está num mundo de felicidade. Vamos fazer força para que nós possamos melhorar, que nós possamos fazer parte desse 1/3 de população que vai ficar aqui no nosso planeta. E é o que eu desejo para todos nós. Então, até uma próxima, onde será falado outras coisas do livro do Allan Kardec. E peço para que quem for estudar, comece no princípio. Não vão pegando livros, por exemplo, que seja mais adiantado, que é bom a gente seguir uma ordem, até chegar nos últimos livros dele. E, além do livro do Allan Kardec, existem muitos outros autores maravilhosos, porque o Allan Kardec, há mais de 50 anos atrás, ele não pôde dizer tudo o que podia falar por causa da nossa mentalidade, da nossa inteligência,
que não dava para a gente entender naquela época. Por isso, hoje me despeço desejando tudo de maravilhoso para todos.